Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Nós vivemos em um tempo em que há uma produção excessiva de informações e a superabundância de imagens. Na era da digitalização, torna-se inclusive uma tarefa difícil selecionar aquilo que nós queremos ver. Nossa cultura visual é imensa. Podemos dizer que diante de tal imensidão, vemos e não vemos, olhamos e não olhamos. Assim, nós passamos muitas vezes pelas inúmeras imagens sem percebermos ao certo do que se trata. O que estamos vendo? Ocorre uma espécie de embotamento perceptivo e geralmente só conseguimos olhar para a superficialidade das coisas. O nosso olhar é o tempo todo estimulado, mas há a predominância de um condicionamento que delimita, que restringe e seleciona a nossa maneira de enxergar o mundo. Para Saint-Exupéry, autor do clássico livro O Pequeno Príncipe, ele diz: só se vê bem com os olhos do coração. E para alguns cientistas, ver e enxergar realmente são coisas bastante diferentes e, como tal, envolvem partes distintas do nosso cérebro. Creio que até então eu e você e a maioria das pessoas acreditava que enxergar e ver alguma coisa era a mesmíssima coisa. Isso quer dizer que a consciência visual e a atenção visual são mecanismos que atuam de formas distintas e que a nossa mente compreende de modos também diferentes aquilo que vemos e percebemos à luz dos nossos olhos. Portanto, aí a justificativa para o ditado popular: nem tudo que parece é. Isso quer dizer que a parte do nosso cérebro que usamos para ver é uma. É aquela que usamos para nos concentrar numa imagem é outra. Ou seja, nem sempre o que vemos é aquilo que estamos enxergando na realidade. Imagine então você de frente para um quadro surrealista, uma pintura de um gênio famoso que pinta imagens que até hoje nos impressionam. Imagine você de frente para figuras de duplo sentido que brincam com a nossa mente, testam ao mesmo tempo nossa visão e percepção visual e nos confundem até facilmente. Se nós nos detivermos à frente de quadros assim, poderemos com certeza constatar a diferença concreta entre o que se vê e o que se enxerga. Às vezes você olha para um quadro, enxerga cores bonitas, uma moldura cuidadosamente desenhada, mas não consegue penetrar na imagem para ver o que o autor de repente quis nos dizer com aquela imagem, com aquela figura. As pinturas de duplo sentido são um perfeito exemplo disso, de como o nosso cérebro percebe e entende os estímulos visuais. Quem já não tentou enxergar, por exemplo, a imagem do Cristo numa figura que parece apenas nuvens ou manchas escuras? E a gente começa a procurar e não acha, mas de repente, como que num estalo, você vê lá no fundo e perfeitamente a imagem que procurava. Com isso, os estudiosos concluem que o foco, concentração e consciência são coisas bem diferentes. Ou seja, você pode estar olhando para uma coisa, mas pode não estar consciente dela e enxergando-a claramente. Se pensarmos bem, fazemos isso constantemente. Quando estamos de olhos abertos, olhando numa direção, porém a nossa mente está longe, concentrada em outras memórias e informações. Para os cientistas e estudiosos do assunto, ver e enxergar são realmente ações muito diferentes. Para eles, ver
está em aprofundar a sua visão sobre o objeto visto e analisá-lo mais de perto. Já enxergar é apenas olhar sem avaliar com mais cuidado aquilo que se está enxergando. Quando nós estamos numa livraria, por exemplo, folheando um livro, podemos dizer que, ao olhar as páginas deste livro, nós estamos apenas enxergando suas folhas. Entretanto, quando passamos a ler suas páginas, aí nós estamos realmente vendo, interagindo com o conteúdo apresentado pelo autor. Os olhos dizem muito sobre nós, meus irmãos. Cada movimento traz uma informação diferente que revela nossos sentimentos e intenções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Além de janelas da alma, eles são responsáveis por mais de 80% das informações que captamos do ambiente externo, o que explica por que, na maioria dos casos, nós precisamos realmente ver. Se o corpo fala, os olhos são um de nossos maiores porta-vozes. Nós podemos dizer que nada passa desapercebido por nossos olhos. Emoções positivas, emoções negativas, lembranças, assimilações, experiências passadas, reflexões, sensações, novas construções visuais, tudo, absolutamente tudo se reflete neles. Tanto é que o registro ocular, assim como as nossas digitais, são os únicos meios que servem normalmente como forma de validação da nossa identidade. Em alguns dispositivos de segurança, pois de fato os olhos não mentem. Hoje é muito comum, no celular, por exemplo, você gravar o seu olhar, sua imagem, como uma forma de identificação para abrir o dispositivo. Concluindo esse primeiro bloco de nosso programa, eu questionaria: o que a gente realmente vê? Por isso, meu irmão, há um ritual que precisamos reaver, ou se quisermos, resgatar. O estado de contemplação que requer um pouco de atenção e concentração maior de nossa parte. O mergulho para dentro de nós mesmos. É preciso aceitar-se como parte do todo. É preciso abrir-se para o novo e o desconhecido. Ver além é dar-se a perceber o universo como uma rede entrelaçada. É olhar para o mundo com os olhos da alma, pois o ato de ver é uma experiência complexa, por incrível que pareça. E abrir-se ao exercício de olhar, vendo, e de ver enxergando aquilo que rotineiramente não se vê, é expandir a nossa percepção para o todo integral do qual fazemos parte. É contemplar a existência das coisas e perceber a potente beleza e intensa poesia que estão presentes nas singelezas, nas reentrâncias das texturas disformes, da variedade de matizes e de tons registrados pelo olhar, que nos convidam a meditar sobre a importância de enxergarmos além. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM,
Voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos meditando sobre enxergar e a diferença entre enxergar e ver um pouco além do que se enxerga. E meus amigos, nesta reflexão sobre ver e enxergar, parece talvez que divagamos um pouco, mas entendo o porquê de se pensar nesse tema. Todos nós sabemos que a tendência humana é parar naquilo que os olhos são capazes de enxergar. Aí, para nós cristãos, como é bom saber que o olhar de Deus é diferente do nosso. Deus nos vê não somente a partir da nossa aparência, mas principalmente pelo que somos. Deus vê o coração e conhece as mais profundas intenções do homem. Diz uma história que certa vez alguém impressionado com a beleza de uma das esculturas perguntou ao fantástico Michelangelo: como você é capaz de produzir tão bela escultura? Disse que o escultor, sorrindo, respondeu: não é tão difícil como você imagina. Eu não faço nada. A imagem já está na pedra. Eu apenas tiro o excesso. Veja que o artista, ao olhar para a pedra de mármore, via além de sua simples aparência de pedra. Ele via, por exemplo, a Pietà, Moisés, Davi, que ali na pedra já estavam e que apenas precisava-se retirar os excessos. A partir desse exemplo, podemos compreender como Deus nos vê. Muitas vezes nós confundimos entre o que nós somos e o pecado que cometemos. Alguém que comete adultério, por exemplo, é comum chamá-lo de adúltero. Uma mulher que vive na prostituição, chamá-la de prostituta. Um usuário de drogas, chamá-lo de drogado, etc., assim por diante. Perceba que a pessoa já não mais possui identidade. Ou seja, já não é chamada pelo seu nome. O nome dessa pessoa passa a ser o do seu pecado. Que triste perceber que às vezes este é o nosso olhar para com muitas pessoas. Em alguns momentos, o olhar para nós mesmos também. Em vez de olharmos para frente, ficamos presos ao nosso pecado. Pelo contrário, devemos lutar contra ele, vivenciando a misericórdia pedida pelo Papa. Somos convidados a olhar para nós e para o irmão, e não pela aparência, mas olhar com o coração. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Na medida em que se olha com o coração, não serão os pecados a terem a maior importância, mas sim aquilo que a pessoa é em sua essência. É importante compreendermos isso. Somos imagem e semelhança de Deus. Temos os nossos defeitos, mas perceba a diferença dos dois verbos, ser e ter. Os pecados nós temos, a essência é diferente, trata daquilo que nós somos. Todas as vezes que chamamos uma pessoa de adúltera, de prostituta, de drogado, na verdade estamos afirmando que ele é o seu pecado. Não, eu não sou. Você não é o pecado que cometeu ou comete. Nós somos filhos de Deus. Nossas qualidades podem sim dizer algo daquilo que somos, enquanto que nossos defeitos descrevem simplesmente aquilo que fazemos de errado. Em outras palavras, o pecado é exatamente aquilo que nós não somos. Só se vê bem com o coração. Retorno à frase do Pequeno Príncipe, que iniciamos o nosso programa de hoje. Só se vê bem com o coração. Nisto, quando Deus nos olha, Ele não vê nossos pecados, mas nossas virtudes. Aquilo que Ele, por amor, sonhou e criou. Deus ama o pecador. Ao olhar para um pecador, Deus vê não os seus pecados, mas a oportunidade de transformar este pecador em um santo. Michelangelo olhava para a pedra de mármore e via dentro da pedra a imagem que ele queria esculpir.
não esqueçamos que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. Oremos para que Ele nos dê a sua visão, para que quando olharmos outra pessoa, não enxerguemos apenas o seu exterior, mas tenhamos respeito com todos, independentemente de sua aparência. Que amemos uns aos outros, assim como Jesus mandou. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 30 a 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. A produção desse programa foi apoiada em artigos veiculados no site da formaçãocançãonova.com, no site www.soteroprosa.com e no site www.jrmcoaching.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta! Conto com a sua audiência. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair,